Ora viva, bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo e Brief, em parceria com a Bola TV. Hoje com o David Antunes e com o Guilherme Nunes, que deve estar, diria que se calhar de ressaca. Depois podem descobrir ao longo desta emissão por que razão. Antes de darmos início à ordem de trabalhos, queremos só agradecer a todos os patronos e patronas que contribuem para o Vamos Falar de Fundo. E sem mais demoras, estamos a um grande prémio do final do campeonato. Verstappen voltou a vencer, está neste momento em segundo lugar com 396 pontos. E eu não estou a ser tendencioso ao querer falar primeiro do Verstappen, atenção, ele ganhou, portanto. Em primeiro lugar continua o Lando Norris, mas com uma margem muito mais pequena em relação ao segundo lugar, e o Piastri em terceiro com 392 pontos. Nos construtores, nada de novo. A Mercedes está praticamente com isto mais ou menos fechado em termos do segundo lugar. A McLaren já era campeã. A Red Bull ainda tem aqui algumas hipóteses, mas mais ternos. A Ferrari é que está afundou-se no quarto lugar e já daí não vai sair. Foi um grande prémio muito, diria que chato ou atribulado, embora seja todos nós já tínhamos feito a antevisão e sabíamos que este grande prémio iria ter coisas diferentes, nomeadamente o facto de existir um limite de 25 voltas por cada stint. A corrida teve alguns incidentes, mas sobretudo teve muita conversa e reviravolta. David, começando por ti, porque eu quero dar espaço ao Guilherme para ele fazer a digestão disto. Guilherme, tomaste um compensado? Não tomaste nada, pronto. Não, o café ajuda. O café ajuda, pois, dizem que sim. Dizem que sim. Verstappen ganhou outra vez. Isto já começa a ser repetitivo, mas ainda bem que o é, porque está a dar emoção ao campeonato. E começou, só fazendo aqui uma pequena introdução, na sexta-feira a coisa não começou muito bem, como parece que às vezes começa sempre com o Red Bull. Na Sprint Qualifying não conseguiu ir além do sexto, que inclusive foi batido pelo Yuki Tsunoda, coisa que já não acontecia a Max Verstappen há muito tempo. Na corrida sprint conseguiu ficar em quarto lugar, e depois na qualificação, onde se percebeu que o Red Bull já tinha sido de alguma forma otimizado, conseguiu um P3 atrás do Norris e do Piastri. Depois na corrida saiu bem a Verstappen, não é? Foi agressivo, conseguiu ganhar um lugar a Lando Norris logo no início, e depois dá-se um momento-chave da corrida, que é a volta 7. Existe um safety car provocado por um incidente entre o Pierre Gasly e o Nico Hülkenberg, que ninguém quer saber se aquilo é incidente de corrida ou não tem interesse absolutamente nenhum. E o que aconteceu foi que toda a gente parou, exceto os dois McLaren que ficaram na frente sozinho. Quando isto aconteceu, lembrei-me logo daquele Grande Prémio da Hungria há uns anos, já não me lembro quem é que foi. 2021. Pronto, ainda bem que vocês vêm para me dar este rigor histórico. Na ausência de João Amaral, resta-me vocês, portanto não me posso dar por muito triste. Em que toda a gente entrou na box quando a pista estava a secar e ficou o Lewis Hamilton sozinho na grelha. Aqui toda a gente, quando viu, também ficou com este sentimento: será que a McLaren fez uma boa decisão? O que é facto é que a equipa, a Red Bull aproveitou bem e conseguiu gerir a corrida a partir daí, e percebeu-se a meio da corrida que o Verstappen tinha, no fundo, a vitória no bolso. David, como é que avalias esta performance do Verstappen? Eu não sei se devemos dizer boa tarde ou boa noite. Boa noite, não é? Epá, demos viva a todos. Não, eu achei que o Verstappen, depois do Brasil, ele disse: vai ser muito complicado, mas vamos tentar. E ele, sempre que tem a mais ínfima oportunidade, aproveita sempre. E também tem a vantagem de ter uma equipa que, neste tipo de cenários, eu quase que me arriscava a dizer que é a melhor a gerir este tipo de imprevistos. Raramente falham na tomada de decisões. Mas avaliando só o piloto,
uma sexta-feira algo atribulada, ele acabou por ser... o Tsunoda ficou à frente dele na qualificação para a sprint. Portanto, dá para ver que ele não estava claramente à vontade com aquele carro. Depois, é isto que eu acho que ainda falta um bocadinho aos pilotos da McLaren, que é, ele sabia que só havia um momento em que podia ganhar posições neste circuito. E esse momento era na largada. E foi isso que ele fez na largada da sprint e foi isso que ele fez na largada da corrida. Ele sabia que tinha que ganhar posições e ganhou as posições. Foi aquilo que depois permitiu estar na posição em que estava para quando surgiu o safety car na 7ª volta. Eu achei que foi um fim de semana exímio, muito bem executado, apesar do carro não estar ao mesmo ritmo do que os McLaren. Podem ir ver os tempos, vejam a diferença de tempos por volta e claramente basta ver a diferença da melhor volta do Piastri em comparação com a melhor volta do Max, é algo como meio segundo, se não estou em erro. Portanto, vejam os tempos, em que o carro não está ao nível do McLaren, mas tem um piloto e como um todo, a mistura piloto e equipa são melhores que a McLaren. Guilherme, sendo tu um fã da McLaren, e eu digo isto com tristeza porque deve ser muito triste ser fã da McLaren nos dias de hoje, como é que tu olhas para um Verstappen que como já aqui dissemos ao longo deste ano, não se pode dar uma hipótese a Verstappen? Pois, isto foi uma vitória, nem vou dizer, um fim de semana muito a Verstappen, que não tem, teoricamente, não tem carro para lutar e a seguir à qualificação. Eu assumi genuinamente que a McLaren ia fazer uma dobradinha bastante tranquila, como fizeram ao longo deste ano, por exemplo, na Áustria ou em Silverstone. Mas a verdade é que uma pequena falha no arranque, e o Verstappen aproveita, tal como aproveitou em Las Vegas. Não se pode dar um milímetro que seja o Verstappen, porque ele vai aproveitar e vai se meter ao barulho. Mas a verdade é que ele fez uma belíssima corrida, isso não quer tirar nenhum valor a isso. Conservou os pneus quando tinha que conservar, depois aumentou o ritmo quando tinha que aumentar também. Mas a verdade é que se não houvesse este erro da McLaren, e é um erro enorme que eles cometeram, não só o Verstappen não tinha ganho, como provavelmente o Verstappen já nem estava na luta pelo campeonato no próximo fim de semana. Ele precisava deste resultado. Este resultado foi literalmente o que ele precisava. Sim, ele tem dito isso ao longo destas últimas semanas. Sim. Que este ressurgimento dele no campeonato se deve muito à incompetência. Não tenho dito com estas palavras, porque é uma pessoa mais bem educada do que nós aqui, mas pela incompetência da McLaren, não é? Sim. E ele tem toda a razão. Porque o Verstappen... Nós, no início do ano, até à pausa de verão, isto estava a ser um ano estupidamente dominador da McLaren. Obviamente não aos níveis da Red Bull em 2023, mas estava a ser um ano muito dominador e eles estava tudo a apontar para recorde de número de pontos, número de vitórias, voltas mais rápidas, muitos recordes. E o problema é que a partir do momento em que a Red Bull melhorou, aproximou-se um bocado da McLaren e por essa razão criou um terceiro elemento para as contas em termos de estratégia. A McLaren está a provar que, pelo menos na parte de estratégia e gestão da equipa, não tem capacidade para estar quase que não merece ser bicampeã. A parte técnica sim, porque fizeram realmente um bom carro, mas a parte de gestão está constantemente a dar tiros nos pés e este grande prémio do Qatar é só mais um exemplo disso. Talvez o mais gritante deles todos.
Muito bem, então, e agora só indo buscar aqui um comentário do Essé de Matos que diz: boa tarde a todos. Aqui a prova do socialismo a falhar. Uns comprados, uns camaradas acham por bem mudar os horários e os outros que se amanhã. Isto são contingências da logística. Mas pronto, citando aquela rádio, é em casa, como é que é? Em casa, no carro Em e em todo casa, no lado. carro, em todo lado. E na televisão, como é óbvio, na Bola TV, além do YouTube. E depois, o mesmo Essé de Matos diz para o Guilherme: o Max não precisa de carro para lutar, a McLaren é tipo DHL, entrega sempre. É verdade, entrega sempre. McLaren, o Max entrega sempre. E agora lanço-vos aqui uma provocação que é: até que determinada altura, o Verstappen, o que é que ele vai fazer? Porque o Verstappen não tem que jogar sujo, mas ele está a ter uma postura muito calma, muito tranquila, não está a fazer jogo mental com ninguém. Até que ponto é que ele não deveria estar até a provocar um bocadinho, ou outros que incitassem um bocadinho esta falta de liderança da McLaren? Porque já vamos aprofundar isto, mas até que determinado ponto o McLaren não está aqui a dar um tiro no pé, como tu dizes muito bem, mas o Verstappen está de cadeira a assistir isto tudo. O que é que ele tem que fazer mais em Abu Dhabi para conseguir ganhar o campeonato da vida? Eu acho que ele passou por um fim de semana que era, e o Salviano refere isto muitas vezes, e referiu ao longo da última semana, que é o Red Bull precisa da sexta-feira para ter o carro mais afinado para sábado e para a corrida de domingo. E ele acabou por um fim de semana que não era particularmente fácil por eles precisarem de mais tempo para acertar com o carro, conseguir sair na sprint, perdeu um ponto, se não estou em erro, na corrida conseguiu ganhar. Portanto, ele acabou por, de um fim de semana que podia ser muito negativo, um fim de semana em que nós ainda por cima olhávamos para ele e acho que quase todos tínhamos a opinião que era um circuito para a McLaren, e ele conseguiu aproveitar, ou seja, ele nem tem sido necessário ele prestar grandes declarações a pôr mais pressão nos pilotos da McLaren. Primeiro, o Piastri estava de rastros até chegar a este fim de semana, portanto, nem tinha que se preocupar com isso. Em relação ao Norris, ele mandou o recado depois da qualificação no sábado, que foi: eu não tenho nada a perder, posso fazer o que eu quiser, o Norris é que tem mais a perder do que eu. Por isso ele até tem estado bastante comedido e nem tem tido necessidade, porque parece que há um fantasma, e isso foi um bocado palpável foi palpável na última corrida, com os nervos que o Norris tinha em relação ao tempo que o Max estava a demorar, ao espaço que estava a demorar quando ele estava na volta de formação. Foi palpável também quando a equipa toma a decisão. Se forem ver o on-board, o Norris está sempre a olhar para os espelhos para ver o que é que o Max vai fazer. Portanto, ele nem precisa de fazer nada, porque é aquilo que já foi dito ao longo desta época, ele vive de borla na cabeça dos pilotos McLaren. Aliás, na equipa McLaren, porque até o André Stella, depois de Monza, ainda estava o Max a 60 pontos ou algo assim de género, e já estava a falar, a dizer, já demonstrava algum receio em relação ao Max Verstappen. Portanto, ele nem precisa de fazer nada, porque a própria McLaren estrutura pilotos, acabam por criar essa própria dúvida na própria cabeça. Passando agora ao segundo classificado desta corrida, que foi o Piastri, que me parece que é o principal perdedor deste fim de semana, porque o Verstappen ganha, o Norris, apesar de ter ficado em quarto, continua à frente do campeonato, e portanto o campeonato ainda é dele para perder, não é? O Piastri, como vocês já disseram, teve aqui o fim de semana de redenção em relação a esta última parte da temporada, que não conseguiu ter o mesmo andamento que tinha tido até aí, porque teve na corrida na qualificação da corrida sprint, e na corrida sprint fez a pole position e ganhou, fez a pole position para a corrida no sábado, e em condições normais teria ganho a corrida no sábado. A verdade é esta: era o mais rápido, era o piloto que estava. E
E agora vamos, no fundo, tentar aqui perceber o que é que passou pela cabeça da McLaren e, para ter tomado esta decisão. Já sabemos algumas reações da McLaren para justificar esta decisão, mas o que é facto é que não ter parado a volta 7, e esta é a parte que me faz muita confusão, tendo em conta que é uma corrida de 57 voltas. O safety car à volta 7, ficam 50 voltas, que existe uma limitação de 25 voltas por stint. Está de caras que a estratégia ficou definida naquele momento, ou seja, para-se à volta 7 e para-se à volta 32, não há que inventar. Vocês que são engenheiros, digam-me se existia outra forma de pensar. O que me leva, na ausência de qualquer justificação racional para esta decisão, a pensarmos aqui em outras alternativas. Se isto não foi, mais uma vez, a McLaren com uma inabilidade tremenda de não conseguir gerir os seus dois pilotos. Porque a McLaren, em condições normais, teria, provavelmente, ter feito uma de 3 situações. A primeira, além da que fez, a primeira era parar os dois pilotos ao mesmo tempo, onde claramente iria prejudicar o Norris, mas não ficava numa desvantagem em termos de corrida. A segunda era parar o Piastri porque iria à frente e estava a dominar esse fim de semana. Prejudicava o Norris, mas na minha opinião tinha um justificativo para o fazer, que era o piloto que estava a dar à equipa garantias de ganhar a corrida porque tinha dominado o fim de semana todo, estava em primeiro, apesar de não ser o que estava em primeiro lugar no campeonato. E o Norris não pararia. A terceira alternativa era, daria prioridade ao Norris, porque era ele que estava à frente do campeonato, e com isso não criava esta situação de indefinição, porque acaba-se por ser sempre, temos sempre esta ideia que é, temos dois pilotos muito bons, mas não queremos que eles sejam, pois andem à bolha um com os outros. Há uma coisa aqui que me faz muita confusão, que é, e infelizmente não está aqui o Pedro Filipe para dizer isto, que conseguiria dizer muito melhor que eu, que é, as corridas fazem-se para acelerar, para andar depressa, para andar em lutas uns com os outros. Às vezes até chocam uns com os outros. Vejam lá. Portanto, tentem-me explicar a mim, que já sou um bocado mais velho, como é que, depois de ter visto temporadas nos anos 80, nos anos 90, onde isto era tratado com muito mais naturalidade, às vezes à batatada, era, sim senhora, mas com muito mais naturalidade, tentem-me lá explicar isto. Guilherme, agora tens que assumir isto. Ai, Ron Dennis volta, estás perdoado. Mas basicamente eles desde 2023 até agora que eles têm tido esta postura de há uma igualdade. Há igualdade entre os pilotos, ou seja, não se pode fazer nada que prejudique um ou o outro. Ou seja, das 4 hipóteses que tu mencionaste, as 3 que tu mencionaste mais a que aconteceu, parar um e deixar o outro, isso seria, obviamente, prejudicar um e favorecer o outro. Ou seja, para ele, isso nunca faria sentido. Ou seja, passa a ser, para eles, McLaren. Mas a minha pergunta é, qual seria o problema de o fazerem? A tomarem mais exatamente. É falta de coluna vertebral. E eles sentem mesmo... Eu acho que eles têm mais medo de um deles ganhar e depois serem acusados de ser um dos pilotos da McLaren ganhar o campeonato e eles serem acusados de favorecimento ao Max ganhar e os 2 pilotos da McLaren perderem. É porque a McLaren, na altura, o que quer é que vive num mundo idílico em que tudo é suposto acontecer naturalmente, sem que existam fricções e que depois ganhe um piloto da McLaren. É isto que a McLaren quer. Exatamente. Chegamos a um ponto em que pode não ser possível. Eu acho que eles ficaram traumatizados com 2007 entre o Hamilton e o Alonso. O que eu acho piada é que nenhum dos que estão lá estavam em 2007. Não concordo nada com isso, Guilherme.
Isto não tem nada a ver nem com 2007. Eu sei, eu não estou a dizer. Eu acho que eles, simplesmente, eles querem mesmo que seja tudo igual, para ser tudo, para ter um ambiente de equipa de paz e sossego, para não terem de ralhar com os pobres coitados dos miúdos. Não, é ser politicamente correto. Eu acho que é mais isso. Eu acho que eles estão a querer, eles não têm coragem de partir a loiça e de... Não têm. E de ser, e se calhar ter uma postura muito mais... A McLaren, se tivesse tido uma postura no ano passado mais agressiva, no que toca à gestão das corridas e dos seus pilotos, tinha ganho o campeonato de pilotos. E não ganhou. E este ano só está em condições de ganhar porque tinha um carro muito superior. Porque em condições normais, se a Red Bull tivesse tido um carro mais competitivo, provavelmente a McLaren nem estaria nesta posição agora. McLaren poder ganhar o campeonato de pilotos. O que me irrita na McLaren é, eu consigo entender a lógica do, não queremos favorecer nenhum dos pilotos. Ok, muito bem. Tem 2 pilotos que podem ser considerados pilotos número 1, muito bem. A Mercedes também o fez 2014, 2016. Só que eles, acima desse ponto, têm de dizer que a equipa tem de estar sempre primeiro e tem de ganhar, independentemente de quem seja. Na minha opinião é isso. O Oscar Piastri, como tu disseste, o facto do safety car ter saído na volta 5 e haver o limite de voltas estabelecido pela Pirelli, faz com que a decisão era clara, está feita. Foi feita. Os deuses da Fórmula 1, os deuses das estratégias disseram: opa, hoje os estrategas não precisam trabalhar. Os da McLaren disseram: não, mas eu quero. E com isso, eles puseram em risco a regra número 1 na Fórmula 1, que é: tu estás ali para ganhar. Seja com o piloto A ou com o piloto B. O que eles fizeram foi: não, nós temos de dar as mesmas hipóteses para ambos os pilotos poderem ganhar. Só que ao mesmo tempo aumentaram a probabilidade do Verstappen ganhar. Brutalmente. David, visto que o Guilherme tentou, mas sendo um fã da McLaren e estando ainda de ressaca deste fim de semana tão turbulento que ainda lhe deve estar a dar azia, tenta-nos lá dar uma explicação que faça sentido em menos de 15 minutos, se conseguires. Obrigado. A posição da McLaren é assim: esta situação não é nada de novo desde o ano passado, quando eles estavam com o carro mais forte, desde Miami do ano passado, que eles têm vindo sempre a tomar a mesma posição, que é não tomar posição, de certa forma. Que é, normalmente, dão sempre primazia ao piloto que está à frente em pista. Dão primazia na estratégia, dão nisso tudo. O que torna ainda mais estranho o porquê de não mandarem parar o Piastri, não é? E atenção, eu não quero com isto de alimentar, bem longe de mim, alimentar teorias da conspiração que estão a favor de um ou a favor do outro. Não, aqui eu só coloco esta questão, que era: se a McLaren ainda não fosse campeã do mundo de construtores, teria tomado a mesma decisão? Eu acho que não. Porque iam proteger a vitória, para amealhar os pontos, para conseguirem ser campeões de construtores. Mas a verdade é que, ao longo desta época e meia, os pilotos tiveram sempre a mesma estratégia. Eles têm um medo que se pela dos pilotos terem uma estratégia diferente. A única vez que tentaram dar assim um live disso foi na Áustria, com uma palhaçada que eles sabiam que não ia resultar. Que foi tentar parar o Piastri mais cedo, eles já sabiam que não ia dar outro tipo de pneu. E a Hungria também? Também foram criativos. Sim. Em Monza também foram criativos. Lá está. Mesmo o próprio acontecimento em Monza protegem o piloto que está à frente em pista. O Piastri teve de dar a posição ao Norris. Por isso é um bocadinho estranho não tomarem outro tipo de decisão. E depois, quer dizer, e ainda há outra questão, que é o Norris depois também acabou por ficar prejudicado quando foi a última paragem. Parou mais tarde, acho que o Piastri antecipou a paragem e o Norris parou onde estava mais ou menos previsto. Mas era isso que eu ia dizer. O Norris para, creio que à volta 42,
muito por insistência do próprio piloto. Exato. Porque diz que assim não vão lá. Ou seja, e a mim o que me faz impressão nestas coisas é quando as equipas que estão artilhadas de engenheiros de estratégia, com computadores à frente, com pessoas no circuito, com pessoas na sede da equipa, e depois é o piloto que está a guiar a 300 à hora, a mexer em 40 botões no volante, que ainda se lembra, se calhar, que se lembra não, que tem o sangue frio de dizer, se calhar, parávamos já. Atenção, não é o único Piastri. O Piastri não é o único. E o facto do Norris não ter ficado calado em relação a esse tema também só demonstra que eu acho que ele estava num desnorte muito maior do que no fundo transparecia. Mas a verdade é essa. E agora lanço-vos uma pergunta que é: a McLaren tentou não fazer nada esperando que isto para não se entalar, mas com isto queimou, não é queimou, mas vamos ver se não pôs aqui em causa a continuidade do Oscar Piastri a médio e longo prazo na equipe. Porque, ou do próprio Norris. Mas mais do Piastri. É mais do Piastri. É mais do Piastri porquê? Porque o Piastri claramente foi-lhe negado pela equipa a possibilidade de ter ganho esta corrida. Dizem-me, está bem, mas à volta 7 o Piastri gritou que queria parar, não sei, não faço ideia. Só ouvimos o Norris a perguntar se não deviam ter parado. Mas acredito que o Piastri também o tenha feito. Mas a questão é, tendo em conta que o Piastri é candidato à vitória do campeonato ainda, tanto como o Norris, mas eu, se fosse da equipa da equipa que gera a carreira do Piastri e o próprio Piastri, teria pior que estragado. Como parece que a equipa que gera a carreira do Oscar Piastri está. Tanto que, não sei se sabem, houve uma manifestação pública do Zac Brown quando o Oscar Piastri estava a dar uma entrevista, que lhe foi lá dar um grande bacalhau e um grande abraço, e que parece que ele não... A reação do Piastri foi assim um bocadinho... Pronto. Neutra. Sim. Sim, fez um sorriso à Piastri, pronto. Mas a minha pergunta é, tendo em conta que o resultado final é este, ou seja, que a McLaren escolheu não tomar uma decisão, mas na verdade a consequência é que um piloto foi prejudicado. Como teria ficado se tivesse tomado uma decisão? Sim. Não deveria ter tomado uma decisão e com isto se calhar ter tido hipótese de ganhar, porque a última análise é isto. É que a McLaren, ao não ter tomado uma decisão, que foi o que fez, ou melhor, tomou a decisão de não parar, mas ao ter tomado a decisão de não parar, fez com que ficasse sem hipótese de ganhar. Enquanto se tivesse tomado uma decisão de parar, qualquer que fosse ela, pelo menos tinha ganho. A minha questão é esta. E com isto lanço-vos uma pergunta. Se fossem vocês a tomar uma decisão, que decisão é que tomariam? E justifiquem, isto é a teste de secundário. Justifico porquê. David, menos de 10 minutos. Vá. Eu mandava parar os dois pilotos. Tinha mandado parar os dois pilotos. Porque o McLaren tinha um ritmo superior ao do Mercedes, tinha um ritmo superior ao Red Bull, ao próprio Red Bull, tinha um ritmo superior ao do Sainz. Portanto, mesmo que o Norris, ao parar, caísse para quinto, ao fazerem o double stack, caísse para quinto, ele iria sempre, teria tido mais hipóteses de conseguir recuperar, até pelo menos o pódio, até pelo menos terceiro, do que desta forma. Eu teria mandado parar os dois pilotos. Mas a verdade é que houve situações, eu não me consigo recordar de corridas em concreto, mas eu acho que já houve situações em que se pôs a questão do double stack na McLaren e eles fugiram a 7 pés durante a época toda, não sei se foi em Silverstone ou algo assim de género, não estou recordado. Mas fugiram a 7 pés de fazerem um double stack, exatamente para não prejudicar um dos pilotos. Mas eu naquele momento tinha mandado parar os dois. Guilherme, então, eles no ano não quero que respondas a mesma coisa que o David. Faço-te a pergunta de outra forma. Se tivesse que escolher, só podia parar um piloto. Quem é que parava? Naquela situação é o piloto que está em primeiro lugar. É até simples. Porque eles parando o Piastri sai à frente. Porque ali o que me irrita aqui é que como é que não é claro para eles, e só para eles, que era aquilo que eles tinham de parar. Para parar tinha de ser o Piastri, que é o piloto que está em primeiro lugar na corrida.
Depois, obviamente, eu concordo com o David que devia ter sido double stack, mas tu tiras-me essa opção, mas eu acho eu já sei genuinamente. que é, mas Então, pronto. eu gostava era de também, porque o double stack dá uma forma, deixa em aberto, de uma forma mais ou menos que se sabe que vai prejudicar o Norris. E eu Sim, gostava que a mas McLaren aí. assumisse de uma forma muito clara quem é que não é quem é que apoia, é quem é que tem mais condições de ganhar o campeonato. Que é Eles não completamente dizem. diferente. Pois Isso está nunca bem, mas vou. é isso que eu gostava. Nunca. Mas é isso que Também eu. gostava. Chega uma altura que sim, que eu também gostava que realmente dissessem. Porque, aliás, porque eu acho que nós já falámos disto e tudo. O David tem toda a razão. Primeiro, eles já fugiram várias vezes double stack. No ano passado, eles perderam a dobradinha em Silverstone porque se recusaram a fazer um double stack. Este ano, eles de facto têm mantido sempre a mesma estratégia para ambos os pilotos, exceto quando foi na Hungria, que o Norris ganhou com uma estratégia alternativa que a McLaren, pelo visto, não acreditava muito que ia aguentar. Eu acho que eles, neste momento, deviam já dizer, ok, o Norris está à frente, nós estamos a correr com o Verstappen e a McLaren tem que ganhar, já não ganha um campeonato de pilotos há muito tempo, tem que ganhar. Por isso, nesta situação, pedimos imensa desculpa ao Oscar, vamos focar-nos no Lando, porque eu concordo contigo, eu acho que o Oscar também não vai ficar muito tempo na McLaren com esta direção, pelo menos. Em relação à decisão, sim, o Oscar Piastri ia ficar em primeiro lugar e aí fechava completamente a vitória, porque acho que ele tinha ritmo mais suficiente para ter uma almofada perante o Verstappen. O Norris ia descer para quê? De terceiro para sexto, mas ele tinha ritmo mais suficiente para ultrapassar esses carros. E mais, ele provavelmente estaria mais próximo, provavelmente estaria de certeza mais próximo do próprio Verstappen do que esteve no final desta corrida, que ele acabou a corrida a 23 segundos do Verstappen. Basicamente, ele quase que acaba a corrida a uma pit stop do Verstappen, de distância. Eu acho que isto acaba por dizer tudo. David, quem é que mandavas parar? Eu já tinha dito, eu tinha mandado. Se eu tivesse que escolher um. Eu tinha mandado parar o Piastri. Aliás, eu penso que não estou enganado, se tiver, mas que eu já não me recordo muito bem, mas no rádio do Norris, depois de lhe dizerem que o Max tinha parado, ele diz, então se não mandaram parar o carro da frente, porque é que não me mandaram a mim? E eu acho que o próprio piloto teria compreendido melhor se tivessem mandado parar o Piastri e não o tivessem mandado parar a ele. Acho que o status quo é que incomodou ainda mais os pilotos e muito mais visivelmente o Piastri, que foi um bocado mais duro e um pouco mais explícito nas declarações que prestou no final da corrida. Mas teria dado primazia ao piloto em que está em primeiro lugar como hipótese de vitória. E deixavam tudo para Abu Dhabi. Sim. Mas, são situações de corrida. Mas há aqui uma coisa que é, eu não sei até que ponto é que aquela desclassificação de Las Vegas não impacta de alguma forma, não tolda um bocadinho a maneira como a equipa toma as decisões. Porque se não tivessem sido desclassificados, o Norris estava com uma vantagem de quê? 36 pontos. Tinha ido para este fim de semana, ou seja, ontem teria sido campeão. O mesmo aconteceu com a questão de em Zandvoort, quando o motor do Norris falha, e depois há aquela situação em Monza. Não, eu só estou a dizer. Mas isto são os SUS. Não, é que às vezes parece que lhes pesa na consciência este tipo de situações e lhes toldam um bocadinho o jogo. Eu não estou a falar que é especificamente por ser um ou outro piloto, porque não acho que seja. Honestamente, acho que, aliás, para reforçar isso, acho que a McLaren está nesta posição exatamente por nunca ter tomado uma posição durante a época. Por isso não há favorecimento nenhum. Mas parece que às vezes eu fico com a sensação que lhes tolda ali um bocadinho a tomada de decisão, o peso na consciência, não sei.
Olha, eu vou-vos. Estou há meia hora a fazer-vos perguntas e agora vou dar a minha opinião, que é: eu adorava que ganhasse o Verstappen no campeonato. E digo isto porquê? Porque a McLaren é uma incompetência a gerir os seus pilotos. E é uma incompetência a tomar decisões, a não tomar decisões. É muito competente a não tomar decisões. É basicamente isto. E o Verstappen demonstrou este ano, por mais do que uma vez, que é um grande piloto e que não lhe podem dar 1 centímetro de espaço porque ele aproveita tudo. E tenho pena que a McLaren, ao contrário do que vocês dizem, eu acho que a McLaren este ano, se tivesse sido inteligente, na minha opinião, acho que o piloto mais estofo tem para ser campeão, apesar de ter menos experiência, ainda é o Oscar Piastri. Porque acho que o Norris demonstra aqui e ali fragilidades, também tem estofo para ser campeão, mas tem menos. Eu acho que tem menos estofo para isso e o Piastri tem mais capacidade para isso. Acho que a McLaren nesse aspecto também pecou, se calhar por não ter gerido bem o seu piloto durante a temporada. Porque se percebeu muito rapidamente durante este ano que o Piastri parecia que estava a milhas do Norris, não é? Houve uma altura do campeonato que ninguém sequer acharia que chegaríamos a este ponto a uma corrida do campeonato. Portanto, acho que dar-me imenso gozo que o Verstappen ganhasse, porque sempre ouvi dizer que a pior coisa que quando uma pessoa tem que tomar uma decisão é não tomar a decisão. Toma a decisão. Pode ser errada, mas tomaste uma decisão. Porque muitas destas coisas que a Red Bull fez foi aproveitar-se dos erros dos outros, mas não têm medo de arriscar. E eu acho que muitas destas vitórias, e agora para não acharem que eu sou um grande defensor do Verstappen, por exemplo, a vitória do Leclerc no passado em Monza foi um exemplo disso. A Ferrari arriscou numa estratégia diferente, ganhou. Eu gosto de ver isso. E sinceramente irrita-me muito, fica a minha irritação da semana, ver equipas que têm o melhor carro, claramente, que têm 2 pilotos bons, mas que fazem este marasmo E por falar em coisas que não estão a funcionar bem este ano, já vamos falar do Sainz. Mas eu não quero deixar de falar da Ferrari. Porque a Ferrari, deixa-me ir aqui ao meu canhanho, peço desculpa, já não vou falar das qualificações porque o Hamilton voltou a ficar nas 2 qualificações do Q1, o Ferrari ficou em 9º na Sprint Qualifying e na corrida para a corrida ficou em 10º, pronto. Claro. Que foram tiradas a ferro. Em termos da corrida, a coisa foi terrível. O Leclerc lá correu, lá fez um milagrezinho e conseguiu ficar em 8º. O Hamilton, coitado. Eu não sei se vocês viram as declarações do Hamilton depois da corrida sprint, onde só dizia não, sim, não, sim. Eu vi essas, mas também vi outras. E depois, mas para mim as declarações do Hamilton mais curiosas foram no final da corrida, quando a jornalista lhe perguntou: então agora eu quero fazer a última corrida e fazer um reset para 2026. E ele disse: não, eu quero fazer a corrida e depois quero ver a equipa a fazer as alterações que têm que ser feitas para 2026. Eu achei muito curioso esta declaração. O que é que, na vossa opinião, muito rapidamente, tem que mudar na Ferrari? Não quero entrar aqui em menos coisas, mas o que é que vocês interpretam destas declarações do Hamilton? Queres começar, Guilherme? Acho que é melhor. Não, Guilherme, tudo quando não seja falar da McLaren, para ele não tem interesse. 30 segundos, Guilherme. Não, eu acho que é a realização do Hamilton que o sonho que ele sentia em janeiro, na verdade já está em pesadelo há algum tempo. Este fim de semana, estes últimos fins de semana foram miseráveis para ele em particular. A Ferrari também tiveram o fim de semana de Las Vegas foi muito mau. Tiveram a boca lá do John Elkann, chegam ao Qatar e ficam atrás de Racing Bulls e Aston Martin. É mesmo muito mau. E
eu vou ser sincero, os últimos dois grandes prémios de entrevistas pós-corrida, eu já não sei sequer se o Hamilton não se retira no final do ano. Também. Pá, está... O que é que tens a dizer sobre isso? Eu não discordo. Eu acho é que se houvesse um lugar noutra equipa, neste momento o Hamilton já tinha entrado em negociações. E Parece-me achas que ele está disposto a abdicar dos seus 100 milhõezinhos? eu acho que sim, porque eu acho que ele quer ganhar. Honestamente, acho que ele quer ganhar. Mas acho que este ano também lhe está a retirar um pouco dessa vontade que ele tinha. É porque também sejamos realistas, desde 2021 os anos na Mercedes já não foram muito famosos. Agora, este ainda é pior. É porque ele na Mercedes pelo menos ainda sentia que o ouviam. Aqui sente que é completamente ignorado. Agora, ele prestou umas declarações, e foi aquelas que nós vimos aí na televisão e isso tudo, mas quando é com as Skies, Itália e Inglaterra, ele alonga-se mais um bocadinho. E então veio dizer que o Piero Ferrari chegou ao pé dele e disse: epá, o carro parecia tão mal. E ele disse: não. Como é que eu ia te explicar? Disse a sério, ou seja, uma expressão muito corriqueira cá em Inglaterra, mas que envolve um palavrão que eu não posso dizer aqui, a dizer, claro, é óbvio, não sei o quê. E eu achei deselegante a declaração para com uma pessoa que o tem defendido desde o início da época e ele não representa, podem meter o Hamilton 50 vezes à porta da casa do Enzo Ferrari, ele nunca vai representar a Ferrari. Aqui é uma pessoa que ainda tem uma ligação à Ferrari muito maior do que aquele que ela alguma vez teve. E ele merece, no mínimo, essa pessoa merece, no mínimo, respeito. E eu acho que foi desrespeitoso a forma como ele fez essa afirmação. E depois teve sempre extremamente relaxado. Ele depois também, na análise à corrida, diz: eu teria ficado em 10º lugar se não fosse o safety car. Eu não percebo como. Porque ele mesmo com os pneus macios estava a 0.3, 0.4 do tempo que o Leclerc estava a fazer com os pneus médios. Portanto, acho que ele também, a equipa tem muita culpa, tem 90% da culpa, mas acho que ele também está com uma sessão de birrinhas. E está na altura de arregaçar as mangas e ir à luta. E acho que ele não está a conseguir fazer isso. Não Mas está se a calhar conseguir. o Hamilton está a ser pela primeira vez está a primeira vez na sua carreira a ser confrontado com uma realidade em que se calhar o mundo não gira à volta dele. Eu às vezes digo isso aos meus filhos: o mundo não gira só à vossa volta. Eu acho que o Hamilton está a passar um bocadinho por isso, não é? Porque basta ver o Leclerc que apesar de ter o mesmo chasso que tem o Ferrari, que tem o Hamilton, fez um 8º lugar, não é? O que vale o que vale, não é? Continua a ser um resultado mau, mas... E a volta do... Desculpa. Não, termina. Vasco, peço desculpa. Não, eu ia dizer a volta do Leclerc a passar do Q2 para o Q1 na Sprint Qualifying, em que o carro lhe foge toda à entrada da reta, é elucidativo da forma como ele teve a lutar com o carro o fim de semana todo. É que ele consegue, mesmo tendo o carro fugido daquela forma, ele ainda conseguiu passar. Ou seja, é um bocado como o Alexandre disse a semana passada: o Leclerc é o idiota motivado, claramente. Eu gostava de ler só aqui um comentário do Bernardo Figueiredo que diz: o Hamilton vai acabar o ano com menos pódios em grandes prémios que o homem que ocupava o seu lugar e que foi para a Williams. Não seria uma bold prediction que eu imaginava. Eu queria pegar neste comentário para falar do Sainz, precisamente um bocadinho para fazer este segue. Não, quer dizer, até que ponto os fãs da Ferrari, que não vou falar dos decisores da Ferrari, estão arrependidos de ter visto o Sainz sair para ficar lá o Hamilton, porque quer dizer, uma coisa me parece que, mais uma vez, vimos o Sainz a fazer de engenheiro, como fez o Piastri,
várias vezes durante a corrida, coisa que nos habituou. Vimos o Sainz a fazer um grande resultado e com um carro que, sim senhora, estava claramente em boa forma, mas o Albon ficou, para quem não sabe, e eu também não sei de cor, em 11º. E sabemos que o Leclerc tinha, ou melhor, que o Sainz dava muita luta ao Leclerc. Até que determinado ponto, os fãs da Ferrari não estão a pensar, e se? Agora se eu vou fazer isso, Guilherme, eu sei que isto não é McLaren, mas pronto. Não, não, mas eu acho que é muito interessante, porque nós tivemos nós debatemos muito este tema relativamente às capacidades do Sainz versus o poderio quase de imagem do Hamilton relativamente ao lugar da Ferrari. A Ferrari, com o Sainz, tinha alguém que, como tu disseste, era muito próximo do Leclerc. Tinha muito, em termos de ritmo e em termos de personalidade, eram sim, de resultados, de ritmo, anos à frente do Sainz, do Leclerc. Era a melhor dupla de pilotos. Era a melhor dupla de pilotos. Eles tinham a melhor dupla de pilotos. E não só era a melhor, como eu acho que era a mais compatível, porque como disseste, o Alexandre disse, o Leclerc é o idiota motivado. Ele mesmo que o Ferrari tenha 3 rodas, ele vai para ali a dizer sim, vamos lá pela Ferrari, vamos. Enquanto que o Sainz era muito mais de questionar a equipa, desenvolver-se a si próprio, obviamente, e fazer com que o carro e a gestão da equipa fosse melhor. E isso, obviamente, depois levava o Leclerc também a melhorar. Agora ele está a fazer isso mesmo, parece que está a fazer isso mesmo na Williams, só que a tornar-se algo que na Ferrari parecia ser um caminho bloqueado pelo Leclerc. Sim. Aqui na Williams parece que está-se a tornar o piloto número 1. Exato. Ou seja, está a fazer exatamente o que ele fez na McLaren. Exato. Está a pegar na equipa e basicamente agarrou na bandeira e disse: olha, é por ali. E no início da temporada, e mesmo nos treinos de pré-temporada, eu lembro que havia imensa gente, por causa dos resultados do Albon ter ritmo muito melhor que o Sainz. O Sainz está a demorar a ter resultados, a conseguir acompanhar o ritmo do Albon. Agora, parece que houve um reset e o Sainz está a surpreender. Não está a surpreender porque ele já era um grande piloto, mas está a surpreender provavelmente a Williams com estes resultados que está a conseguir ter nesta segunda metade do campeonato. O Sainz, já quando foi para a McLaren, as primeiras corridas, o Norris foi muito mais rápido que o Sainz, não é? Isso não é novo. Uhum. David, sim, não te vou deixar responder sobre este assunto, porque vou-te dar a oportunidade de falar de um tema que ainda não falámos, que é sobre a Mercedes. O Antonelli faz outra vez uma corrida, diria, interessante, e fica à frente do Russell. O Russell, que tinha começado muito bem na corrida de qualificação, na corrida sprint e na qualificação da corrida sprint. Confesso que estava à espera mais do Russell na qualificação da corrida. Mas deixo aqui, só para comentarmos aqui muito rapidamente um caso que não me parece que tenha grande comentário, foi mesmo só um disparate. A alegada benefício da Mercedes ou do Antonelli em relação ao Norris. Quer dizer, eu pelo que vi do on-board do Norris, quer dizer, eu acho que mesmo que alguém quisesse fazer aquilo, não me parece nada que, sobretudo, tendo em conta como o acidente aconteceu, mas gostava de ouvir muito rapidamente a vossa opinião antes de irmos às previsões para Abu Dhabi. David. A opinião sobre a Mercedes: o Russell comprometeu a corrida toda na primeira volta, largou mal e depois cometeu um ou dois erros nas primeiras curvas que resultou na perda de posição, e este circuito é bastante difícil para ultrapassar. Em relação ao Kimi Antonelli, um fim de semana muito positivo. Não começou da melhor forma, foi sempre crescendo. Mais uma vez, uma boa corrida. Sobre estes comentários, acho completamente disparatados, ridículos.
Acho que isto não devia ter lugar na Fórmula 1, que tenha noutras modalidades, estejam à vontade. Na Fórmula 1, se são estes os fãs que querem trazer para a Fórmula 1 de clubismos, estejam à vontade. Eu falo por mim, toda a gente sabe que eu sou ferrarista de 7 costados e sou o primeiro a criticar a equipa. Por isso acho que as pessoas deviam pensar 2 vezes, e também acho que fica muito mal a elementos da Red Bull virem prestar, no caso foi o Marco, o Giampiero Labiase no rádio para o Max. Acho ridículo prestarem esse tipo de declarações e porem em causa a integridade de um jovem piloto. Eu dou de Giampiero Lambiase e até dou de barato, porque é visto, porque ele disse aquilo no momento. Acredito que no momento, e entre rádio, entre piloto e engenheiro, essa conversa seja dita. O Dr. Marco vi dizer isso, mas também, quer dizer, já me parece mais disparatado, mas o Dr. Marco também nunca foi dado a grandes rigores, chamemos Só assim. diz porcaria. Verdade seja dita, só diz porcaria. Bom, antes de passarmos só finalmente à divisão, há mais algum destaque positivo ou negativo que queiram dar desta corrida? Que não tínhamos falado. Muito rapidamente, a Haas, que ficou sem pontos no fim de semana, e vi ali, e também um destaque positivo ao Alonso, grande qualificação para a sprint, depois grande qualificação para a corrida, uma grande corrida. Se não fosse o carro virar-se a ele, um bocado como aconteceu em Miami, teriam sido muito mais pontos, e mantém a Aston Martin com possibilidades de lutar. Ele ainda fez aquela coisa gira que é fazer um peão e ficar virado para a frente, portanto... Não é foi a mesma coisa que aconteceu em Miami, portanto é uma arte que nem todos conseguem dominar. Guilherme. Eu tive pena do Adjar, porque acho que o Adjar estava a fazer uma boa corrida e acho que estava à frente do Russell, com o furo acabou por não ter um DNF. E também, eu não sou grande fã dele, mas gostei muito de ver o Toto Wolff a ir ter com o Lambiase a defender o seu piloto. Acho que aí fez muito bem. Muito bem. E lá está a primeira vez que soube dizer bem do Toto Wolff neste podcast. Algum dia havia de chegar, pela mão de quem? Guilherme Nunes. Meus senhores, falta uma corrida para acabar o Campeonato do Mundo. Há quem diga finalmente, outros dizem já. Então o cenário é este: o Lando Norris é campeão se ganhar, ficar em segundo, ficar em terceiro. Se ficar em quarto, vão à internet ver, mas pronto, o Norris está à frente do campeonato com cerca de 408 pontos. O Verstappen tem 396 e o Piastri tem 392. E basicamente, o Norris, na minha modesta opinião, só não é campeão se não quiser, porque claramente é o favorito. O Verstappen, para ganhar, na melhor das hipóteses, tem que ganhar a corrida, e o Norris tem que ficar abaixo de quarto, ou se ficar em segundo, o Norris tem que ficar abaixo de oitavo e o Piastri não ganha, e o Verstappen, se ficar em terceiro, ganha se o Norris ficar em nono ou abaixo e o Piastri não ganhar. O Piastri é campeão se ganhar, o Norris ficar abaixo de sexto, ou se ficar em segundo e o Norris ficar abaixo de décimo e o Verstappen abaixo de quarto. Portanto, temos aqui várias opções, várias possibilidades. Quem é que vocês acham que vai ganhar? David? Eu acho que vai ganhar o Norris. E temos cerca de 4 minutos, portanto. Okay. Achas que vai ganhar o Norris? Eu honestamente acho que vai ganhar o Norris. E acho que é neste momento que a Red Bull se deve estar a arrepender de não ter um segundo piloto na equipa, porque ia dar muito jeito. Porque acredito sinceramente que um dos Mercedes, se não mesmo os dois, mas vá, contando dando isto em preço de Cyber Monday, pelo menos um dos Mercedes era capaz de, se calhar, ficar à frente do McLaren se o McLaren não tivesse naqueles fins de semana como teve neste. Neste estava muito bem e não daria hipótese. Mas acho que o Norris ganha. Sabes o que é que eu acho que a Red Bull está arrependida? É daquele incidente do Max contra o Russell em Espanha. Também. Porque esses pontos podem ser cruciais.
Eu, para ser sincero, eu acho que o Norris poderá quebrar perante o Max. Se eles estiverem lado a lado, acho que o Norris poderá ser mesmo aquele momento em que ele quebra. O Vasco estavas a dizer em relação quase à personalidade estaleca de campeão que o Piastri teria a mais comparativamente ao Norris. Eu acho que isso acontece mesmo e sou fã da McLaren, mas eu acho que o Max é que vai ganhar. David, mantens a mesma posição? Não, eu acho que não, porque o Norris, é verdade, se na primeira metade da época eu questionava de certa forma o estofo que ele teria para ser campeão, a verdade é que ele desde Monza teve completamente irrepreensível e foi ele que conseguiu extrair o máximo daquele carro, mesmo em momentos em que o carro não estava tão bom. Por isso eu também lhe dou mérito, porque isto era aquilo que eu queria ter visto de ambos os pilotos da McLaren no início da época, era terem-se afirmado como primeiros pilotos da equipa, quando uma equipa tem um carro dominador, como já vimos no passado com o Mika Hakkinen, como já vimos no passado com o Jenson Button em 2009, com o próprio Damon Hill, com o Jacques Villeneuve. Quer dizer, por isso eu acho é que as circunstâncias são muito mais difíceis para sair outro campeão que não seja o Norris. Em teoria concordo contigo. Há muitos seus, estás a perceber? Há muitos. Se eu gostava. Existe uma coisa que se chama Zac Brown, que tem essa capacidade de não tomar decisões, e acho que se calhar nesta corrida vai ser preciso tomar decisões. E vamos ver até que determinado ponto. Eu acho que em teoria tens toda a razão, David. Acho que o Norris tem todas as condições para ganhar este campeonato. A melhor forma que tem de fazer é se fizer o que o Oscar Piastri estava a fazer nesta corrida, que é dominar a qualificação, ser o piloto mais rápido e ir embora. O que é facto é que o histórico diz-nos que isso não tem acontecido. E, portanto, eu acho que existem aqui muitas condições para que isto não seja verdadeiramente limpo. Não me admiraria nada que o Piastri, que deve estar ressabiadíssimo, conseguisse ser muito rápido no próximo fim de semana, e que o Verstappen, ou que o Verstappen fosse o mais rápido, se bem que a pista parece que é mais dada por McLaren, não sei, isso deixa para os engenheiros dizerem alguma coisa, mas que fosse o Piastri mais rápido, em segundo o Verstappen, e o Norris com meio disto tudo atrapalhar-se, não é? Porque a gente não se pode esquecer que existem outros carros em pista e se calhar com alguns pilotos bons, não é? Por isso, acho que isto não é nada limpo. Mas pronto, em resumo, vamos ver o que é que acontece. Para a semana, provavelmente à mesma hora do costume, não à tarde, cá estaremos para fazer a análise do Grande Prémio de Abu Dhabi. Mais uma vez agradecemos a todos os patronos e patronas que apoiam o Vamos Falar de Fundo. Agradecemos também ao Guilherme por ter, depois de um fim de semana muito difícil para ele, voltado à nossa antena, e ao David, mais uma vez, por ter estado sempre. Obrigado. A todos os que viram, ouviram e tiveram a paciência de ouvir o Guilherme, obrigado. Até para a semana.